Tudo bom, Sabina? Um ótimo dia para você. Boa tarde já daqui para a Thaís, para o Cláudio, para todos que nos acompanham no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, canal Band News TV. E hoje o meu destaque é o fim da reciprocidade para a atuação de advogados brasileiros em Portugal e portugueses no Brasil. Isso mesmo. Havia um acordo desde 2015 para que os advogados brasileiros que quisessem mudar para Portugal e vice-versa poderiam continuar suas atividades sem ter que revalidar seus diplomas e exames de ordem. A desculpa dos portugueses é que, abre aspas, há diferença notória na prática jurídica entre Portugal e Brasil. E Portugal cita sérios problemas de adaptação dos profissionais brasileiros. Bem, nós conversamos com a advogada brasileira Rafaela Barbosa, que atua em Portugal também, e conversou sobre o assunto com a editora de internacional do canal Band News TV, Bárbara Fava. Vamos ouvir. Nos últimos meses, nos últimos anos, muitos advogados brasileiros se inscreveram aqui. Hoje nós somos 10% da população de advogados aqui em Portugal. Então a gente percebeu, né, que no último ano, desde que foi eleita a nova bastonária, que houve uma movimentação no sentido de um certo incômodo dos advogados brasileiros estarem aqui, mas de certa forma também a forma como os advogados brasileiros atendem os clientes começou a cativar as pessoas aqui, até porque em Portugal agora existem muitos estrangeiros. Então, a maneira como aconteceu o rompimento do acordo de reciprocidade está totalmente contrária ao que define ao Estatuto dos Advogados de Portugal, que é uma lei aprovada desde 2015. Então, esse estatuto ele define que se houver alteração no acordo de reciprocidade, que pode haver, tem que ser feito por convocação de uma Assembleia Geral. E não foi convocada a Assembleia Geral. O que aconteceu é que o Conselho Geral, que é diferente da Assembleia Geral, se reuniu e decidiram por romper o acordo de reciprocidade unilateralmente. O que a gente alega é que não pode revisar-se o acordo de reciprocidade. Pode. Só que tem que se cumprir o rito legal. E isso não foi cumprido. Então isso aí é uma nulidade. A gente não sabe como vai ficar, porque a Ordem dos Advogados do Brasil até então não tinha se manifestado oficialmente. Então a gente não sabe. Pois é, gente, olha, como disse a doutora Rafaela, hoje são quase 10% dos advogados registrados em Portugal, quase 10%, 9,3% para ser mais específica, são brasileiros. São 3.170 advogados do Brasil inscritos na ordem portuguesa, dentro de um universo de 34 mil advogados. O direito brasileiro tem como base comum o direito lusitano. E o que leva, de fato, só agora a ordem portuguesa chegar a essa conclusão, já que há 8 anos existe essa atuação de brasileiros em Portugal. E como se observa nos números, que são advogados muito bem sucedidos. Advogados brasileiros que trabalham majoritariamente no direito migratório, empresarial, imobiliário. E só reforçando que quem já atua vai continuar nos dois países. A regra vale daqui para frente. Só que, gente, pensem comigo, em vez de Portugal ficar inventando desculpas para conter o fluxo de brasileiros, deveria, como disse a doutora Rafaela, ter promovido um debate mais sério sobre isso. Afinal, quando eles precisaram da mão de obra brasileira, eles chamaram, facilitaram a vinda de todo mundo para Portugal, facilitação em cidadania, documentação, etc. É certo que Portugal é um país pequeno e a imigração brasileira para lá é muito grande. Aliás, bateu recorde agora, desde 2018, e 400 mil brasileiros já têm a cidadania portuguesa. Mas, gente, não precisam usar narrativas para barrar a entrada dos brasileiros. Vou só lembrar de um fato aqui para vocês. Quem se lembra, né, no começo dos anos 90, finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 1990, da chamada crise dos dentistas. Os dentistas brasileiros foram para Portugal, fizeram um sucesso tremendo e acabaram esvaziando os consultórios dos portugueses. A reação também foi exatamente com uma narrativa sobre diferenças de diplomas e formações. Enfim, pergunta que eu deixo aqui para vocês. Será que o namoro do governo português com o Brasil está chegando ao fim? Cenas dos próximos capítulos. E muita gente, Cláudio Humberto, se programou com essa decisão que já existia há muito tempo em Portugal, não é?